Rádio Barreiro. Música e informação. Olá, amigos da Rádio Barreiro. Em uma sessão com mais de 13 horas, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, que o Congresso Nacional precisa dar aval para afastamento de parlamentares, mas que o Supremo tem as prerrogativas com base no Código de Processo Penal para aplicação aí das medidas cautelares, medidas que terá análise aí das duas instituições em caso aí de medidas que impliquem do mandato do parlamentar. A análise dos ministros veio num contexto de pressão, divisão, lentidão e insurgência de um confronto institucional evidente e que pode continuar. No Senado já está marcado para a semana que vem, no dia 17, o requerimento votado às pressas sobre o afastamento e medidas cautelares com o recolhimento noturno aplicados ao senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, após determinação da primeira turma do STF, os 5 ministros, no mês passado, verbalizado lá e muito debatido no Senado, de ser o último a ter que dar aí este parecer, essa aprovação, por se tratar de um senador. Agora é saber quem vai aí cumprir a decisão de qual instituição. A Câmara defende também, em sua maioria, a interpretação conforme a Constituição para aplicação de medidas a membros do Poder Legislativo, detentores aí de imunidade, para que seja submetida no prazo de 24 horas à respectiva casa, né? A questão que envolve os poderes estava na análise dessa quarta-feira de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada por 3 partidos em maio de 2016, logo após o afastamento do deputado cassado Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Essa ação foi ajuizada então pelos partidos Progressista, Social Cristão e Solidariedade, partidos aí que estavam aí em apoio ao deputado cassado Eduardo Cunha na época. O grau de intensidade sobre essa ADIM envolve fatos jurídicos recentes, com denúncias graves e corrupção de parlamentares, que levou ao embate das instituições em Brasília. E temos no Legislativo outros fatos envolvendo outros parlamentares, o que não está em questão, envolvendo agora o destino do senador tucano de Minas Gerais, Aécio Neves. O relator da ação, ministro Edson Fachin, abriu a sessão se posicionando contra a submissão do Congresso e foi acompanhado por 4 colegas, os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello, diferente do ministro Alexandre de Moraes, segundo a votar nessa sessão que começou por volta das 9 da manhã e abriu divergência ao relator, levantando uma questão de meio termo, uma decisão salomônica que seria aí bom para os dois lados, mas ele não abriu mão de que isso seja autorizado aí pela Casa no Legislativo. O ministro Dias Toffoli disse que poderia, em casos muito especiais, aplicar aí medidas cautelares, o que foi uma pequena divergência a Moraes. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio seguiram na mesma linha, mas o desempate coube mesmo, como esperado, a ministra Carmen Lúcia, ela que é presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela abriu um novo debate, levantando aí sobre a interpretação dentro do artigo 19 do Código de Processo Penal, que prevê análise de prisão em flagrante com base na interpretação do que está na Constituição. Foram 2 tópicos que o Supremo pode aplicar medidas cautelares com base no artigo do CPP, artigo 319, e que a Casa Legislativa precisa avaliar caso de exercício irregular do mandato, como prevê a Constituição. Foi uma votação confusa no final, que colocou em evidência
aí o quanto o Supremo Tribunal está dividido e agora resta saber na semana que vem se o Senado Federal vai cumprir o que foi determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e se o senador Aécio Neves continua ou não aí cumprindo a determinação de recolhimento noturno, o que vai colocar em evidência como os poderes se comportarão a partir do que foi decidido. Eu sou Lena Alves e falei de política para a Rádio Barreiro. Rádio Barreiro. Música e informação.